Olá, começamos mais um episódio do programa Cenário Entrevista, aqui pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também pelo nosso canal na TV Cenário Amazônia no YouTube. Então você tem duas opções para nos assistir toda segunda-feira a partir das 10 horas, com esse programa especialmente feito para você. E a nossa convidada de hoje é muito especial, é uma visita muito ilustre que nós temos aqui hoje. Ela que é presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, a querida Samira de Castro. Samira, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, e a hospitalidade é incrível de todas e todos aqui. Ah, que bom, tá gostando do passeio, dos compromissos, que a gente sabe que veio a compromisso, mas dá para passear um pouquinho, não dá? Dá para conhecer um pouquinho Manaus. Então, gente, antes de conversar aqui com a Samira, como de costume, eu vou fazer um breve resumo de quem é a Samira. Eu falei para ela, eu vou ter que reduzir porque vai levar o programa inteiro para falar, né, a tua atuação frente à nossa profissão e outras jornadas que você tem aí. Ela é graduada em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, é especialista em gestão de comunicação nas organizações, né, é redatora da editoria de reportagem do Jornal Diário do Nordeste. Se eu tiver com alguma informação errada, você pode me corrigir, fica à vontade, né? Também atua como assessora de imprensa freelancer com destaque para a Frutal, Feira Internacional de Fruticultura e Floricultura de Fortaleza. Procede, Samira? Correto. Muito bom. Tem vários prêmios e hoje atua aí frente à FENAGE, a nossa querida FENAGE. E o nosso bate-papo hoje aqui com a Samira é debater 8 pautas prioritárias dos jornalistas, né, brasileiros com a presidente da federação, que são 8 pautas elencadas pela FENAGE, que nós vamos explicar aí ao longo do programa. E eu já peço para a nossa produção colocar aí para você ver essas 8 pautas, que eu vou, se você me permite, Samira, elencar aqui rapidinho, né, que é a PEC do diploma, a atualização da regulamentação profissional dos jornalistas, a criação do Conselho Federal de Jornalistas, piso salarial nacional do jornalista, interessante essa questão, me interessa muito, regulação das comunicações das plataformas digitais, criação do Fundo Nacional de Apoio e Fomento ao Jornalismo, recuperação e ampliação do sistema de comunicação e revogação das contrarreformas, enfim. Está aí na sua tela, passando de forma resumida, e a gente vai destrinchar aqui ao longo do programa o que der, né? Porque a gente sabe que a pauta é complexa, são muitas questões. Mas eu já começo te perguntando, Samira, por que a FENAGE considera justamente essas 8 questões tão pontuais, as fundamentais para a manutenção da nossa profissão? Fica à vontade, o tempo é todo seu. Claro. Bom, obrigada mais uma vez. Veja que o jornalismo hoje passa por uma crise no seu modelo de negócios no Brasil. O financiamento que a gente tinha para a atividade jornalística advindo da publicidade, ele é cada vez mais escasso, né, por conta das plataformas digitais que viraram um espaço de veiculação do nosso conteúdo produzido aí por várias empresas jornalísticas. Então, a FENAGE, ela tem defendido essas pautas como prioritárias porque a gente compreende que nesse ambiente de uma democracia fraturada, de tensionamentos políticos, polarização, de discurso de ódio e principalmente de desinformação, a gente precisa fortalecer o jornalismo, a gente precisa fortalecer a nossa categoria profissional, né? Então, são pautas que elas dialogam entre si. É preciso que a gente fale, por exemplo, de um diploma como critério de acesso à profissão. Polêmico diploma, né? Questão muito polêmica. Questão bem polêmica, mas que a gente vê que a partir da queda desse critério de acesso à nossa profissão, o jornalismo foi invadido por pessoas não habilitadas para ser elegante, né? Para dizer um termo sutil, porque há pessoas que têm interesses completamente escusos, né? E se dizem jornalista, porque falta hoje esse critério de acesso. Paralelo a isso, a gente vai tentar desenvolver, através do critério do diploma, resgatar uma série de direitos que nos foram retirados. A gente começa com o diploma, mas a gente vai tendo a profissão precarizada e o próprio jornalismo. Muita gente pode dizer assim, tá, mas e a sociedade? Isso são pautas corporativas? Né? Vocês estão só defendendo a categoria de vocês? Não, a gente está defendendo a informação de interesse público, que é essencial para que o cidadão e a cidadã possam cobrar governos, possam cobrar empresas privadas e possam adquirir cidadania. O jornalismo é uma atividade profissional que tem uma função social, né? E que ajuda as pessoas a compreenderem a realidade imediata
e a cobrarem seus direitos, né? Nós também atuamos como uma espécie de garantidor de direitos para a sociedade. É por isso que a gente elenca essas 8 pautas, entre tantas outras prioridades que nós temos. Inúmeras pautas. E falando aqui da PEC, que restabelece a obrigatoriedade da formação de nível superior, específica para o exercício da profissão, conhecida aí popularmente como a PEC do diploma. Você sabe dizer para a gente como está esse diálogo com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, com a votação dessa PEC? Como é que tá? Conta pra gente aí o que você puder de informações novas pra gente aqui. Na verdade, assim, essa PEC ela já foi aprovada no Senado em 2012 por ampla maioria de votos. Sim. Né? Nós, de uma casa de 81 senadores, nós tivemos só 4 votos contrários. Né? A Câmara é um ambiente maior e é um ambiente de mais tensionamento político. A Câmara envolve pelo menos mais de 300 deputados, né? E um tensionamento ali de interesses muito diversos. Então, o que é que a gente tem na ordem do dia? A gente tem um trabalho, que eu chamo um trabalho de formiguinha, um trabalho de base, de buscar voto a voto. Nós precisamos de, no mínimo, 308 votos, né, para que essa PEC seja aprovada. Mas, antes disso, a gente tem que ter um acordo dos líderes partidários, dizendo assim, olha, nós vamos colocar a PEC dos jornalistas para ser votada. E ela está pronta para ir a voto. Ela não precisa passar por mais nenhuma comissão, ela já foi relatada, já teve um parecer favorável, né, à sua aprovação. O que a gente precisa agora é exatamente o que você disse, sentar com o presidente da casa, deputado Arthur Lira, e dizer, presidente, coloque a nossa PEC para votar, coloque na ordem do dia, coloque urgência, coloque para apreciação e votação. Claro que isso é um trabalho muito difícil e a prioridade do governo, infelizmente, não é a nossa prioridade, né? E nem da Câmara dos Deputados. Você vê que o governo tem um trabalho aí gigantesco agora de aprovar o projeto de lei das fake news, o projeto de lei 2630. Sim, que está em pauta, né? Atualmente. Foi votada a urgência, vai ser votado na próxima semana, com todos os debates que seguem os trâmites da Câmara. Além disso, o governo vai ter arcabouço fiscal, vai ter reforma tributária, tem uma CPMI, né, que se avizinha de ser instalada. E, obviamente, se nós não fizermos pressão nos nossos deputados, nas bases, essa PEC não será colocada em voto. Né? Mas você olha com olhos de esperança no sentido de vai sair tão breve, a gente já teve mais distante ou não? Olha com um olhar de cansaço, poxa vida. Não, eu não tenho cansaço. Eu acho que a janela de oportunidade para votar a PEC do diploma é agora. Por quê? Porque nós estamos num cenário devastado pelas fake news. Verdade. Nós temos um ambiente de desinformação e desordem comunicacional que só o jornalismo pode ajudar. E o jornalismo feito por jornalistas profissionais. Não adianta você ter um site ou um blog que você emite a sua opinião e acha que está fazendo jornalismo. Não é. O jornalismo opinativo existe como gênero, mas o que a gente quer é um critério de acesso à profissão que a gente possa responsabilizar essas pessoas que exercem o jornalismo. É verdade. Samira, a nossa profissão, como você está falando, ela foi muito criticada, atacada, principalmente nos últimos 6 anos, né, desde o impeachment da Dilma, desde o presidente Dilma para cá. Se perdeu um respeito, o que na sua leitura houve ao longo desses 6 anos que mais impactou negativamente a nossa profissão, a nossa atuação no mercado? Olha, a banalização do jornalismo, eu acho que, como um professor disse, a banalização da mentira como arma política, um discurso oficial de descredibilização da imprensa. É preciso que a gente pontue que a violência contra jornalistas, que cresceu muito nos últimos 4 anos, ela é fruto de um discurso institucionalizado contra a nossa categoria. Por quê? Porque havia dentro do governo federal, do governo central, do ex-presidente Bolsonaro, uma fala quase que diária dizendo que jornalista mente, que jornalista é lixo. E isso tudo, para uma grande parcela da população, é tido como um salvo-conduto para agredir jornalistas. Você já imaginou estar numa pauta na rua, fazendo uma passagem, e uma pessoa que não gosta de jornalista, porque escuta que a imprensa é lixo, passar com um carro por cima de uma equipe de reportagem? É o que a gente teve, assim. Fora o que a gente tem, uma violência... Isso que eu ia tocar, um assunto, né, que também esteve em pauta, claro, né, que é o jornalismo no centro ali da violência, o jornalista, na verdade, sim, o profissional, sendo cada vez mais atacado, né? A Abrage fez também alguns levantamentos, a gente tem acompanhado, e nunca se teve
tanto profissional do jornalismo atacado nas ruas, atuando ali no vigor da sua profissão. O que você tem a dizer sobre isso? Foi exatamente esse discurso institucionalizado contra os jornalistas e contra o jornalismo, um discurso que a gente categoriza na FENAGE como descredibilização da imprensa. É fazer com que o nosso trabalho seja colocado em xeque pelos motivos não corretos, o jornalismo é passível de crítica, o jornalista tem o seu trabalho, deve ser avaliado pela sociedade, mas essa parcela, né, da população que hoje desacredita no jornalismo, desacredita em função de um discurso institucional, né, que tenta fazer crer que o jornalismo não é necessário, que as pessoas podem se informar pelas redes sociais ou pela tia e o tio do WhatsApp. Como é que o jornalismo tem transitado, tem convivido com as redes sociais e com a internet, onde a gente sabe que o modo de fazer jornalismo foi impactado com a vinda das mídias, do imediatismo, de tudo muito para ontem, de texto curto, de apuração rápida. Como é que a gente lida com essa situação? Como é que a FENAGE enxerga que o profissional pode se atualizar para não perder esse time da internet e ainda entregar para quem nos ouve, para quem nos lê, para quem nos escuta, para quem nos assiste, informação de qualidade? Olha, eu sempre sou e serei entusiasta do jornalismo, independentemente da plataforma pela qual ele circule. Então, assim, a gente não pode querer que as coisas não evoluam, né? Que as coisas não mudem. A tecnologia, por um lado, ela barateou a atividade jornalística. Hoje eu não preciso de equipamentos tão grandes e tão caros para fazer uma cobertura de rua, né? Hoje eu posso fazer uma transmissão ao vivo de um fato sem ter que levar aquele carro. Eu não sei se porque vocês são muito jovens. Não, mas eu sei. Mas é um carro e toda uma equipe, toda uma estrutura. Exatamente. Você não acha que, de certa forma, se de um lado facilita, de um outro lado, ainda com essa facilidade, não sobrecarrega o profissional? Porque hoje o profissional tem que gravar, entrevistar e fazer a selfie, tudo é ele. Falta, enfim, tudo é ele, todas as funções numa pessoa só. Claro que o problema da tecnologia não é a tecnologia em si, é o uso que nós fazemos dela. E isso se aplica muito bem ao jornalismo. Por quê? Porque as empresas tentam enxugar os seus gastos com o pessoal e colocam, eu já ouvi essa expressão muito interessante, o repórter 5G, né? Exato. Ele tem que fazer tudo, mas o repórter 5G só recebe o salário de um, né? O salário dele deveria ter um plus aí pelo 5, né? É aí onde eu quero chegar, porque na minha leitura, tá, vou vender aqui meu peixe, não é justo. Não, de forma alguma. Mas a gente tem que trabalhar essa cultura também com os estudantes, tá? Porque muitos meninos saem da universidade, alguém diz assim, muitos formadores, né? Você tem que fazer tudo, você tem que chupar chupar a cana e assoviar ao mesmo tempo. Ou seja, você vai operar a câmera, você vai gravar, vai se filmar, você ainda vai divulgar nas suas redes sociais, porque você tem que fazer seu marketing pessoal. Gente, é legal a gente saber de tudo um pouco na nossa profissão, é interessante, isso te qualifica como profissional, te deixa atualizado sobre as tendências. Agora, daí a você virar o super repórter, né, que faz tudo, antigamente a gente dizia que era o Severino, né? O Severino faz tudo, né? E é complicado realmente, porque de algum modo vai impactar na qualidade da entrega final, né? Exatamente, em algum momento o seu público vai ser prejudicado, porque você pode ser altamente superdotado, mas vai chegar uma hora que você não vai dar conta. Eu, por exemplo, não me peça para fazer foto, tá? Me peça para escrever 5 laudas de um texto ou um texto curto para a rede social, sendo bastante incisiva, até fazer um vídeo, mas na fotografia não é o meu forte. Então, assim, eu preciso de reconhecer, né? De que a gente tem um ponto forte. Gosta de rede social, é antenada nas redes sociais. Como é que você usa as redes sociais ao seu favor atualmente? Olha, eu acho que por estar num cargo de representação, eu tendo a usar as minhas redes sociais para divulgar a federação, para divulgar o nosso trabalho. Eu acho que é importante. Eu acho que, inclusive, voltando para a pergunta do jornalismo, acho que o jornalismo tem que existir no TikTok, ele tem que existir no Instagram, ele tem que existir no Twitter, enfim. O que a gente precisa é resgatar a credibilidade do jornalismo. Por quê? Porque nós somos formadores de opinião e nós temos que trabalhar com a informação de interesse público. Eu não concordo com o jornalismo choqueio, né? Adorei essa expressão, jornalismo choqueio. Eu não concordo, porque eu acho que o jornalismo, para mim, vai ser a informação apurada, a informação checada,
com determinados níveis de profundidade que cada plataforma pode oferecer, claro, né? Jornalismo, para mim, jamais, nunca será Caetano Veloso estacionou o carro no Leblon, tá? Então, eu acho que... E isso, para mim, rede social, claro, algumas eu tenho mais facilidades, outras não. Por exemplo, eu desmatei o Twitter. Quando eu cheguei lá, aquilo era só mato. Era só mato. Eu já não tenho. Meu Twitter é um tanto quanto abandonado, porque eu não consigo ter essa conversa. Já converso melhor com o meu Instagram. Eu faço do meu Instagram, né, uma plataforma para chamar atenção pro meu trabalho. Claro. Já tem gente que não tem horror à versão ao TikTok, né? Tem esse preconceito, mas está tudo bem, né? Cada um usar de forma que lhe convém, de forma acertada, claro, para trazer para o nosso trabalho. Samira, outro ponto importante é a criação do Conselho Federal de Jornalistas, né, que a gente vai falar aqui, assim como os conselhos profissionais de outras categorias. O CFJ terá a função de emitir registro profissional, fiscalizar o exercício da profissão, o ensino do jornalismo e guardar o código de ética da categoria a partir da definição dos procedimentos profissionais adequados, tanto do ponto de vista técnico, para você que está em casa entender, quanto para o ponto de vista ético. O órgão terá sua relevância social, sendo uma instância fundamental para o combate à desinformação. Você pode explicar para a gente melhor como que vai funcionar isso? Claro. Qual a ideia? Nós, jornalistas, somos uma profissão liberal, regulamentada, né? O que nós defendemos na FENAGE é um conselho de classe. Como existe a OAB para os advogados, nós teríamos um Conselho Federal de Jornalistas com os conselhos estaduais para fiscalizar a profissão. Desvio ético, problemas com pessoas não habilitadas exercendo, fiscalização do ensino de jornalismo, tudo isso é pauta do conselho. Entendi. Arquitetos têm conselho, engenheiros têm conselho, médicos têm conselho. Por que não jornalistas? Porque não é do interesse das grandes empresas. É possível? É possível, mas é uma pauta que a sociedade precisa debater muito, a gente precisa muito do apoio do governo federal, porque ele é quem tem a prerrogativa de criar os conselhos. Maravilha. A gente continua daqui a pouco o nosso bate-papo com a Samira, presidente da FENAGE, nessa visita especial aqui a Cenário. Não sai daí que a gente volta já já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenário. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenário em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos.
De volta com o segundo bloco aqui do programa Cenário Entrevista. Eu já te convido a curtir, compartilhar, comentar, caso você esteja nos assistindo pela TV Cenário Amazônia no YouTube. Então, indica aí para os seus colegas, porque a pauta hoje está bem legal. Eu recebo a Samira de Castro, que ela é presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas. Hoje a gente está debatendo aqui as 8 pautas prioritárias da profissão aqui no Brasil. E eu já volto, Samira, perguntando aqui a questão da regulação das comunicações e das plataformas digitais. A Câmara do Deputado, por exemplo, deve votar nos próximos dias a PL 2630, que trata sobre aí as questões da fake news ou notícias falsas. Como a federação vê essa proposta e também como é que vocês se posicionam a questões, né, de valores, de pagamentos, essas coisas que a gente quer saber aqui. Então, a FENAGE, ela tem defendido a aprovação do PL 2630, que trata sobre a questão do ambiente da internet, de transparência, de responsabilidade das plataformas. Bom, se a gente vive num ambiente tensionado, polarizado, né, com muitas disputas e de alta disseminação de desinformação, as plataformas elas precisam ser reguladas por lei, né, no Brasil e no mundo. Elas precisam ser responsabilizadas, por exemplo, pela viralização dos discursos de ódio, né? É crime você fazer apologia ao nazismo, mas nas plataformas, quando você vai ter o seu perfil de Facebook ou de Instagram, ou de outras plataformas, você só adere ali àquele termo de uso, né? Aceita ou não aceita? Aceita ou não aceita. Marca lá e vai. E às vezes você está... Eu estou falando de pessoas, né? Quando eu digo você, mas assim, é uma população em geral que divulga, por exemplo, fotos de pessoas mortas. Isso é vilipêndio a cadáver. Isso é um crime no Brasil. Né? Ou que está viralizando, por exemplo, essas informações falsas de ataques, de ameaças às escolas. E quando a gente tenta derrubar esses conteúdos, as plataformas dizem que é censura. Elas não se responsabilizam pelo que elas veiculam. Né? Então, a FENAGE, de uma forma geral, defende a regulamentação. Claro que a gente está vigilante na defesa da liberdade de expressão, mas no quesito plataformas, a gente também tem que levar em consideração a questão da remuneração do conteúdo jornalístico. As plataformas se utilizam do nosso trabalho, né? Elas passaram a ser o principal meio de distribuição das notícias no país. As pessoas consomem notícias a partir do que é veiculado pelas plataformas ou pelo WhatsApp, em links, né? Em matérias jornalísticas. Então, a FENAGE defende que é justo, é necessário que essas plataformas sejam taxadas, né? Para financiar a atividade jornalística. Como é que seria isso? O PL das fake news, ele introduziu um artigozinho, tá? Como artigo 32, que é estabelecendo que as plataformas terão que pagar, né? Terão que remunerar o conteúdo jornalístico, mas que vai ser regulamentado por lei complementar, passa-se o PL e depois se aprova a regulamentação, na verdade, feita pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a SECOM. E é nessa regulamentação posterior que se estabelecem os critérios. Mas ela vai estabelecer, da forma como está, apenas a obrigação, por exemplo, de grandes plataformas negociarem com grandes veículos, tá? Então, a gente está muito preocupado que essa redação seja dada oportunidade aos veículos pequenos, aos veículos, às mídias independentes e também fazer com que esses critérios coloquem os jornalistas no centro dessa remuneração. Jornalismo é produzido por pessoas, por trabalhadores jornalistas, tá? E só nós sabemos o quanto é trabalhoso fazer isso, principalmente de uma maneira habitual. Então, não pode ser apenas a aplicação do código de barganha que existe na Austrália, que possibilitou que grandes veículos australianos negociassem direto com as plataformas, mas sem deixar muito claro que o jornalista e a jornalista vai ser remunerado por isso. Então, a gente ainda está batalhando, né? A FENAGE tem um texto substitutivo ao que está sendo apresentado no Congresso. Nós temos parlamentares aliados e a gente quer, primeiro, que seja incluída a palavra jornalista, né? Que esse recurso venha para jornalistas e na regulamentação a gente quer amarrar os critérios. Por exemplo, de tudo que uma empresa de mídia negociar com a plataforma, que pelo menos 70% seja reinvestido em salários, ou em contratação de novos profissionais, né? Ou todo esse volume que seja negociado diretamente se transforme no final do ano num bônus para todo o pessoal da redação daquele veículo. Ou seja,
né? São mecanismos que a gente tem para possibilitar a remuneração do repórter, da repórter, do jornalista de uma forma em geral. Toda a equipe. Um ponto importante também e muito defendido pela categoria é um piso salarial nacional, né, Samira? Visto que há em vários lugares há uma variação muito grande desses salários para os profissionais. A federação defende uma proposta inicial? Qual seria? O que vocês têm aí para dizer para a gente? A gente nesse escopo de direitos que a gente quer retomar, a partir do critério de acesso à profissão, que é o diploma, a gente defende sim um piso nacional, né? Já houve um projeto de lei lá atrás que estabelecia, óbvio que não pode haver indexação, mas que estabelecia pelo menos 6 salários mínimos como remuneração mínima para jornalistas nacionalmente, e eu acho que a gente vem numa discussão muito bacana do piso da enfermagem, do piso de outras categorias profissionais. Por mais que o Brasil seja um país de dimensões continentais, se a gente for olhar os grandes empregadores de jornalistas, as grandes empresas, elas têm realidades financeiras muito parecidas. Então, não é justo que eu trabalhe numa cidade e receba muito menos do que uma pessoa que trabalha no eixo sul-sudeste, né? Hoje os anúncios são globais, hoje as produções são globais. E eu acho que a gente precisa batalhar por um piso nacional como uma forma de valorização da nossa categoria e de garantir uma remuneração mínima, né? Há salários, gente, que são vergonhosos. Não dá para não ter uma vida digna nem de longe, né? Samira, outra defesa é a criação do Fundo Nacional e Apoio ao Fomento ao Jornalismo. Essa proposta seria um Fundo Nacional de Apoio ao Fomento ao Jornalismo, é isso? Como é que funciona esse fundo? Como é que vai ser? Então, assim, dentro ainda desse escopo de remuneração do conteúdo jornalístico, a FENAGE defende as duas propostas, tá? Tá no PL 2630, que a gente acha que não deveria, mas ele já está e vai ser votado. É a remuneração do conteúdo jornalístico a partir da negociação entre plataforma e empresas. E a gente defende a taxação das plataformas, né? Você criar um imposto, um tributo específico, né? Que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. E essa contribuição, em vez de ir para os cofres do governo, iria toda para a criação do Fundo Nacional de Apoio e Fomento ao Jornalismo. Por quê? Porque hoje em dia é necessário que a gente pense em grupos de 3, 4 colegas que saem da universidade e querem montar a sua empresa jornalística para falar, por exemplo, para mulheres, né, para falar especificamente sobre cultura, para falar para a população negra, população LGBTQIA+, a questão do jornalismo ambiental, né, que é muito forte nessa região norte do país. Então, é preciso que esses novos arranjos produtivos tenham uma forma de se sustentar, e a FENAGE defende esse modelo de taxação de plataforma e criação de um fundo de fomento com transparência, baseado em editais públicos, para que esses novos arranjos possam ter recursos e se manterem, né? A gente defende o jornalismo como uma profissão de responsabilidade social, como uma necessidade da sociedade e para o fortalecimento da democracia, então ele precisa ter dinheiro, né? E as plataformas precisam pagar. Como hoje a FENAGE, como você enquanto profissional enxerga a abordagem que nós damos hoje às pautas sociais, às pautas voltadas à pluralidade, à diversidade, à população trans, LGBTQIA+, as mulheres pretas, as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Você acha que a gente está acertando para com a abordagem a essas pautas que são delicadas, são complexas e merecem um respeito a mais por tudo que a gente sabe aí, por toda a dívida que nós temos com essas populações? Qual é a sua leitura? Veja, eu acho que a gente precisa avançar muito mais. Eu acho que o jornalismo ele tem que caminhar em algumas direções, tá? Primeiro, a FENAGE defende o jornalismo que seja um anunciador, um revelador e um defensor dos direitos humanos, né? Se faz o contrário disso, não é jornalismo, tá? Está no nosso código de ética. Nós temos compromissos em defender, né, a população vulnerável, né, e combater as opressões. Então, partindo dessa premissa, que o Código de Ética já é bastante antigo, né,
a gente precisa de mais diversidade nas redações. Como é que nós vamos falar de mulheres negras e dos seus problemas se nós temos pouquíssimas mulheres negras nos veículos tradicionais? Poucas âncoras de jornal. Âncoras, colunistas. Poucas mulheres em espaços de poder dentro da própria instituição, né, claro, de informação. Ó, nós somos uma categoria majoritariamente feminina. Isso quem nos diz é o perfil do jornalista brasileiro. Sim. Nós temos mais de 50%, acho que 54% ou 58%, me perdoem a imprecisão do número. Mas mais de 50%. Mas certamente mais de 50% dos profissionais em atividade no Brasil são mulheres. Sabe quantas são chefes de redação? Menos de 8%. Então, nós precisamos muito trabalhar a diversidade, a representatividade das pessoas trans. Quantas mulheres trans ou quantos homens trans vocês já viram apresentando telejornais? Né? Então, a gente precisa avançar nesse sentido de ter essas pessoas para falar por si mesmas e para poder, não digo dar voz, porque todas as pessoas têm voz, mas para poder ter mais alcance na divulgação dessas pautas. Né? Pessoas quilombolas, indígenas, né? Então, são pessoas que não são representadas pela mídia tradicional. Nós temos algumas experiências de editorias de diversidade. Mas será que nós estamos tratando essa pauta como ela merece? Eu acho que a gente ainda precisa trabalhar de uma forma muito mais aprofundada, de uma forma muito mais concreta, sabe? De tratar desses problemas como a gente trata de segurança pública, como a gente trata o hard news, né? Como a gente trata a saúde, a educação e outras pautas que são cobertas no dia a dia. Eu acho que as editorias chamadas diversidade, ou com outros nomes que remetam à pluralidade, é só a pontinha do iceberg, né? A gente tentando realmente trazer essa missão que a gente quer exercer, mas às vezes a gente também se depara com alguns problemas que a gente não consegue se aprofundar tanto. Às vezes eu percebo também, enquanto jornalista, enquanto uma jornalista que cobre essas pautas, uma resistência até da própria, por exemplo, comunidade trans, em não acreditar no meu trabalho porque não está ali crendo que eu me interessei por ela, que eu quero contar a história dela e que eu não quero tratar essa pessoa só como um dado, mas também de uma forma humana, retratar a história dela de uma forma mais humana, né? Por isso que eu estou te perguntando se a gente hoje sabe abordar essas causas de uma maneira em que aquele trans ali que morreu, a família daquela trans que morreu, que ele não seja tratado só como um dado, mas era uma vida que tinha ali. Porque por muito tempo eu percebo que nós tratamos esses acontecimentos apenas como uma estatística. E no meu olhar, enquanto jornalista, compartilhando aqui com você, creio que não podemos fazer assim. Não, eu acho que o jornalismo ele tem que ser humanizado. Ele tem que enxergar essas pessoas para levar à sociedade conceitos que dignifiquem essa diversidade, né? E não apenas sendo tratados como números. Agora, para isso, a gente precisa se qualificar, né? A gente não aprendeu isso na universidade, né? São pouquíssimos os cursos que têm disciplinas que abordem a questão das linguagens, né? Que abordem a própria questão da diversidade. Então, a gente precisa, como profissional, se qualificar. Maravilha. Samira, outra questão aqui é a recuperação, né, do EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e a ampliação do sistema público de comunicação. Recentemente, inclusive, foi divulgado pelo jornal O Globo que o governo pretende fazer uma mexida que não agradou muito os servidores e causou um certo, entre aspas, pânico. Como a FENAGE está trabalhando essa questão? Bom, a FENAGE está ao lado dos trabalhadores da Empresa Brasil de Comunicação, defendendo o caráter público da EBC. A FENAGE é uma antiga defensora de um sistema público de comunicação que possa servir à sociedade unindo um país de dimensões continentais. Então, hoje a gente tem, que foi criada no governo Lula, essa empresa pública de comunicação, ela só existe no Distrito Federal, em São Paulo e no Rio. A gente quer que o governo amplie essa estrutura, faça concursos públicos para que tenha em Manaus, para que tenha no Ceará, na Bahia, no Tocantins, ou seja, que abarque a necessidade que a população brasileira tem de um jornalismo de qualidade, de um entretenimento de qualidade a partir do interesse público. Então, assim, o governo está em vias de mexer na EBC, de fazer um redesenho, como eles chamam, né? Dividindo a empresa ao meio, colocando a comunicação pública e a comunicação governamental com os mesmos parâmetros. Né? A gente acredita que isso é um erro, porque o governo é digno, é real, é necessário que ele tenha a comunicação governamental.
Mas para isso ele precisa designar um contingente de pessoas que não os trabalhadores atuais da EBC, que já está desde 2013 sem concurso público, né, 2016, enfim, ela está sem concurso público, ela teve muitos PDVs e o próprio jornalismo público sairia prejudicado nesse redesenho. Por isso que nós fizemos uma paralisação e estamos aí protestando, né? Esse é o nosso papel, é reivindicar. Falando em reivindicação e chamar a atenção, você hoje agora no encontro que você participou, você está com uma agenda aqui em Manaus, né, no encontro no Congresso de Jornalismo aqui na Amazônia. Eu vou, se você me permite, ler aqui uma aspas suas que nos chamou a atenção. Abre aspas, você disse: nós chegamos a descobrir que existe registro para menor de idade no Distrito Federal. Nós levamos essa pauta, inclusive, para o Ministério do Trabalho, como o que é proibido, trabalho infantil, salvo em condições especiais de aprendiz, tem menor de idade tirando registro de jornalista. Você indagou. Conta pra gente esse absurdo, Samira. Isso, inclusive, é porque eu tô aqui, não sei se a minha câmera vai conseguir pegar. Saiu na matéria aqui da revista Cenário e foi aspas que chamou a atenção para a leitura do nosso leitor. Conta pra gente. O que existe hoje, desde 2009, com a desregulamentação, a partir da queda do diploma, é que o registro é emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego num sistema online que a pessoa não precisa nem saber ler e escrever. Você simplesmente pode chegar para uma pessoa que seja minimamente alfabetizada e dizer: preencha para mim esses campos. Né? E entre os campos que estão vagos na descrição do Ministério do Trabalho está a idade. Então, nós tivemos o caso de um menor de idade de 15 anos que tirou o registro profissional de jornalista. Como assim? Né? Então, nós levamos esse problema para o Ministério do Trabalho para dizer: olha, vocês precisam ter critérios de acesso a essa profissão. Se não é o diploma, que seja pelo menos uma pessoa que saiba ler e escrever, que seja maior de idade. Né? E o Ministério ficou muito sensibilizado com esse problema. Assim, é um problema. A gente detectou um no Distrito Federal, mas tem, por exemplo, um que eu até falei que era Roraima, mas na verdade foi Tocantins, que ele fez um vídeo dizendo assim: meu Deus, eu agradeço, eu consegui tirar o diploma de jornalista, que coisa boa. E é conhecido na cidade, em Palmas, porque não sabe ler. Assim, parece inclusive que é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, mas ele faz isso em tom de deboche, assim. Né, está debochando da facilidade de se tirar um registro profissional para ser jornalista. É verdade. Para ser jornalista hoje no Brasil, basta você nascer. Forte. A gente volta já já com o terceiro e último bloco do programa Cenário Entrevista. Não sai daí. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenário. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenário em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo
para todos. De volta com o terceiro e último bloco aqui do programa Cenário Entrevista. Hoje a convidada especial é a presidenta da FENAGE, que está aqui conosco, tirando algumas dúvidas e trazendo muitas novidades para a gente. Antes de continuar aqui o bate-papo com ela, eu gostaria de te indicar as nossas redes sociais. Entre no nosso Instagram, também entre no nosso canal no YouTube, está passando tudo aqui para você aí escolher qual o canal que você quer estabelecer aí uma conexão conosco, mande as suas pautas, suas sugestões de pauta também. E quero também te indicar a assinatura da nossa revista, né, a nossa edição impressa ou edição física, como você queira chamar aqui, né, você encontra na cidade, nas bancas aí da cidade, ou você pode garantir também a sua assinatura, que você vai receber na sua casa, no seu trabalho, onde você assim escolher. Lembrando que tem material, tem matérias que só saem aqui, ó, que são exclusivos aqui da nossa edição impressa e não tem no site. Então, se fosse você garantir, a senhora vai garantir a sua. Nós vamos separar algumas revistas para a senhora levar de lembrança, porque nós não somos bobo nem nada. Precisamos vender nosso peixe, então leve para além do nosso estado, por favor. A gente volta aqui no terceiro bloco para falar, Samira, sobre a última proposta. Não sei se eu falei sobre todas, mas enfim. A última proposta é a revogação das contrarreformas trabalhista e previdenciária e de todas as medidas que retiraram ou reduziram os direitos, né, que enfraqueceram e afastaram os sindicatos da regulação de direitos. As duas reformas são um retrocesso para o Brasil? Inclusive, eu gostaria de, quando você vai falando, mostrando aqui esse folheto, mas fique à vontade para falar. Claro que são retrocessos. Veja que a reforma trabalhista ela teve um objetivo de sufocar financeiramente os sindicatos, né? Além disso, ela reduziu muito o acesso à justiça do trabalho, com situações que colocam o trabalhador numa situação ainda mais prejudicial diante do empregador, né? A justiça do trabalho ela é um mecanismo para regular essas relações que são desiguais, né? Se você é trabalhador, vende a sua força de trabalho, mas aquele que te emprega, ele tem um capital, né? Ele tem uma série de condições, inclusive econômicas, que você, trabalhador, não tem. A Justiça do Trabalho, a reforma trabalhista, ela veio para colocar obstáculos ao acesso à Justiça do Trabalho, ela veio dificultar a negociação coletiva. Tem sindicatos de jornalistas que não conseguem fechar a convenção coletiva de trabalhos. O que é uma convenção coletiva? É um conjunto de direitos que vale para aquela categoria de trabalhadores, tá? E tem sindicato que não consegue fechar porque simplesmente os empregadores, os patrões, não querem sentar para negociar, né? A reforma, a partir da reforma trabalhista, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, emitiu uma portaria que essa portaria coloca que as convenções coletivas não têm mais a ultratividade, ou seja, elas ficavam valendo, aquele conjunto de direitos ficava valendo até as categorias negociarem um novo conjunto. Hoje em dia, você começa a negociar uma pauta do zero, sem o interesse das empresas de sentar para se reunir. Ou seja, são muitos empecilhos que a contra-reforma trabalhista trouxe. A questão do negociado sobre o legislado, né, que para categorias de massa, categorias profissionais que param, como bancários, metroviários, professores, né, outras categorias que são de muitos profissionais e que têm uma consciência política maior, né, e conseguem fazer movimentos de paralisação, ok, o negociado sobre o legislado pode até trazer mais direitos, mas para categorias pequenas como jornalistas, acaba sendo um fator de fragilização dos direitos. Maravilha. Como funciona hoje o trabalho da federação junto aos sindicatos nos estados? Conta pra gente. Bom, parte boa. Nós somos uma federação sindical, nós somos compostos por 31 sindicatos de jornalistas, alguns de base municipal ou intermunicipal e a maioria de base estadual, né? Então, nós temos nossos fóruns deliberativos, que são a executiva da FENAGE, o Conselho de Representantes da FENAGE, que é um representante indicado por cada sindicato, e nós temos a nossa instância máxima de deliberação, que são os congressos da categoria, para os quais são eleitos delegados e delegadas,
que debatem teses e debatem as macrolinhas de atuação da FENAGE, né? Como, por exemplo, essas 8 pautas prioritárias, elas são frutos de anos de luta da FENAGE, de construção coletiva na representação dos interesses da categoria dos jornalistas. Qual é, se tu tivesse que destacar, eu sei que é anos e muitos anos, mas se você pudesse destacar hoje, qual o ponto forte da FENAGE, qual é o momento assim que a FENAGE foi essencial para a categoria? Ela é constantemente, claro. Mas de ter algum ponto aí que você, orgulho disso. Olha, a FENAGE ela foi essencial para a categoria, para a sociedade, no regime militar, tá? A FENAGE defendeu jornalistas, defendeu pessoas perseguidas pela ditadura cívico-militar do Brasil, né, que imperou de 1964 até 1988. A FENAGE teve um papel importantíssimo na redemocratização do país, na Constituição de 88, e vem defendendo as liberdades individuais, as liberdades coletivas e a democracia como um pilar da sociedade brasileira. Eu acho que o meu maior orgulho de participar da FENAGE é esse entendimento de que o jornalismo contribui para os grandes debates nacionais e contribui para a efetivação da democracia no país. Conta pra gente como que a pessoa pode se sindicalizar e qual é a importância disso aqui, Samira. Olha, eu tenho a minha unha tá feia, não foquem na unha, só na carteira, por favor. Qual é a importância disso aqui para um profissional de jornalismo? Bom, o primeiro passo que a gente tem que se conscientizar é que a luta por melhores condições de trabalho, por melhores salários, não é uma luta individual. Claro que eu sozinho posso brigar com o meu empregador, posso reivindicar, mas eu saio fortalecido quando eu tenho esse espírito de classe e essa entidade que chama sindicato. Sempre é muito fácil culpar o sindicato por todos os problemas, né? A pessoa faz uma greve, é demitida. A culpa é do sindicato. O sindicato não faz nada. Né? O sindicato não faz nada, levou a gente para fazer isso. O sindicato não reivindica, o sindicato não fiscaliza. Gente, o sindicato não tem poder de fiscalização. Quem tem poder de fiscalização é conselho. O que o sindicato faz? Ele vai e faz a denúncia no Ministério do Trabalho e pede que o Ministério fiscalize as irregularidades. Mas esse espírito de corpo, ele é coletivo. A gente só consegue mudar a sociedade se a gente atuar junto. E essa carteirinha, que é a carteirinha de identificação profissional da FENAGE, que você só obtém a partir do seu sindicato de base, a FENAGE ela não faz essa carteira e distribui para as pessoas indo lá em Brasília pedir, não, tá? É no seu sindicato que você tem que dar entrada na documentação para ter a sua carteirinha. Ela é o teu documento de identificação profissional e serve como identidade civil, né? Aceita em todas as entidades, né, substituindo aí documentos como o RG, né, para que você... Eu já viajei com essa carteira. Eu também, é só ela agora que eu já apresento. Né? Inclusive, o meu RG não existe mais, então eu só uso a carteira da FENAGE. Ela, por exemplo, é exigida em credenciamentos de solenidades oficiais, né, da Presidência da República, dos ministérios, de entidades nacionais e internacionais que procuram o Brasil para fazer algum tipo de trabalho de divulgação, que querem cobertura de mídia. Então, ela é um documento em que você tem ali garantido que você é um jornalista profissional, né? A FENAGE identifica você como aquele profissional que está ligado a um sindicato e que, portanto, faz parte indiretamente da federação. Muito bom. Esse ano vai ter encontro promovido pela federação? O que vai rolar esse ano para a gente de programação da FENAGE? Nós temos uma novidade. Vamos ter o Encontro Nacional de Jornalistas em Assessoria de Imprensa, o ENJAI. Vai ser em novembro em Salvador. Ai, que tudo! Voltaremos a ter encontros presenciais, estamos todas e todos vacinados, a pandemia controlada, então nós precisamos nos reencontrar para debater as questões feitas, né, as questões específicas dos jornalistas que atuam em assessoria de imprensa. Mas aí ao longo do ano, ao longo dos meses, vocês vão destrinchando, disseminando informações sobre isso, né? Vamos desenvolver o temário, os convidados, o calendário e abrir as inscrições. E é importante que todo mundo participe desses debates nacionais, porque é oportunidade de qualificação, é oportunidade de network, de discussão política, né? E dessa necessidade que eu falo muito da gente atuar coletivamente. A gente precisa pensar coletivamente para propor soluções que sejam duradouras e que tenham realmente efetividade.
Qual o recado que você deixa para quem está se formando no jornalismo agora, para quem pretende ingressar numa faculdade de jornalismo? Na tua leitura, Samira, o que precisa para uma pessoa ser um bom profissional na área do jornalismo? A primeira coisa é acreditar no jornalismo. Acredite no jornalismo, estude, se capacite, porque a educação, a qualificação, ninguém vai tirar de você. Você pode ter um péssimo emprego, um péssimo patrão, você pode ter péssimas condições de trabalho, mas se você estuda, se você investe em você mesmo, é você quem tem a capacidade de reconstruir a sua carreira quantas vezes for preciso. O conhecimento ninguém lhe tira. E aí eu estou falando de conhecimento técnico, de conhecimento teórico, de conhecimento ético, ninguém vai tirar isso de você. O que vai te diferenciar como profissional, primeiro é o teu compromisso com o próprio jornalismo, e segundo é o teu compromisso com você mesmo e com seus públicos. O jornalismo te escolheu ou tu escolheu o jornalismo? O jornalismo me escolheu desde, sei lá, os meus 10 anos de idade. Nossa, muito cedo! Na verdade, eu queria ser detetive particular. Jornalista investigativa, pronto. Seguiu? Não, jornalista de economia. Jornalismo ambiental te interessa? Muito. Você acha que hoje a gente está indo num bom viés para as pautas ambientais da Amazônia, principalmente, que é pauta constantemente? A gente está conseguindo fazer um bom jornalismo ambiental, Samira? Olha, eu vi uma fala da Paula hoje que me chamou muita atenção para isso, assim. E eu trabalhei na editoria de reportagem, a nossa editora, ela é especialista nessa área de jornalismo ambiental, Maristela Crispim. Ela, inclusive, tem um portal de notícias voltado para essa área. Mas a fala da Paula que me chamou muita atenção foi ela dizer que, para além dos biomas, dos ecossistemas, a gente precisa pensar no jornalismo ambiental a partir das pessoas, né, das comunidades. Do que tem ali debaixo da copa das árvores. Exatamente, de gente, dos impactos que todas essas transformações trazem para os ribeirinhos, trazem para os indígenas, trazem para a gente, né? A gente acha que está muito longe de nós essa questão, por exemplo, enfim, da devastação das florestas, questões climáticas, das mudanças climáticas, mas a gente está como alvo disso tudo, como alimentando esse processo por nossas práticas diárias. Então a gente precisa refletir sobre isso. Eu acho que o jornalismo é exatamente o que a Paula disse. A gente tem que refletir o jornalismo ambiental para as pessoas, nas pessoas e pelas pessoas. Samira, mais uma vez te agradeço a participação aqui conosco. Estou muito honrada de ter esse bate-papo com você, uma oportunidade única. Venha mais vezes a Manaus, nos visite mais vezes, traga oficinas, traga tudo que você puder para que os nossos profissionais aqui e também os nossos futuros profissionais aqui possam também se aproveitar disso. É sempre muito bom ter essas oportunidades. Seja sempre muito bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço mais uma vez e podem contar com a Federação Nacional dos Jornalistas e faço também a propaganda do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas. Aqui a gente fala, venda seu peixe, venda seu peixe que agora é a hora. Pois é, exatamente isso, vocês precisam fortalecer o Sindicato das Jornalistas e dos Jornalistas do Amazonas, porque o sindicato fortalecido é a FENAGE fortalecida, é a certeza de sucesso na nossa luta por diploma, por piso, por taxação das plataformas, por tudo isso que a gente traz, não como um sonho, mas como um objetivo capaz de ser conquistado se a gente estiver todo mundo junto. Mais uma vez, muito obrigada, viu? E eu fico por aqui com mais uma edição do programa Cenário Entrevista. Lembrando que a gente tem um encontro marcado às 10 da noite, na próxima segunda-feira, aqui pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também pelo canal da TV Cenário Amazônia. Então não sai daí que a gente tem um encontro e até lá!